nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Este episódio evangélico que nós lemos hoje, da cura de um homem cego de nascença, é um dos que mais nos traz ensinamentos, que nos faz pensar, que nos faz meditar na nossa vida, na vida de todos e na situação do mundo em que nós vivemos, tanto no passado como no presente. O Evangelho começa dizendo que Jesus estava passando e viu um homem que era cego de nascença. Jesus, nos últimos tempos do seu ministério terreno, sabendo que entregaria o Espírito a Deus e que ofereceria o sacrifício pelo perdão dos pecados do mundo na cruz, no Calvário, estava perambulando, estava andando por toda parte para anunciar o Evangelho, para que aqueles que ainda não criam pudessem crer nele e assim receber a salvação. E nós podemos dizer com certeza que ainda hoje, no nosso mundo, nas nossas vidas, Jesus continua passando. Ele passa abençoando, ele passa exortando, ensinando, chamando a atenção e querendo sempre o nosso bem e a nossa salvação. Jesus passa, nós muitas vezes não notamos, mas ele sempre olha por nós, ele sempre está junto a nós e se preocupa conosco. E olha por nós porque ele nos vê. Aquele homem era cego, ele não viu que Jesus estava ali. Ele não poderia pedir socorro a Jesus, mesmo que soubesse quem era, porque se ninguém lhe dissesse, ele não teria como saber. Era alguém que simplesmente nunca tinha visto a luz do dia. Não sabia como eram seus pais, seus irmãos, como eram as pessoas que estavam perto dele. E na sociedade daquela época, só restava a ele mendigar, cego desde o nascimento. Se não fosse de uma família rica, teria que mendigar, não teria quem o sustentasse. Mas o texto diz que Jesus viu o homem que era cego. O homem não podia vê-lo, mas Jesus o viu. O viu e foi depois até ele. Jesus nos vê. Jesus olha por nós. Está perto de nós e sempre olhando para nós e por nós. Jesus Cristo, Deus, não sofre de cegueira. Ele vê tudo e todos de forma absoluta. Até aquilo que nós achamos que podemos esconder dos outros, não podemos esconder de Deus. E este texto nos ensina sobre os dois tipos de luz. A luz natural, a luz do sentido da visão que Deus nos concede já no nascimento e que alguns infelizmente não têm. E também nos fala da luz verdadeira, a luz de Deus. A luz natural é a luz que ilumina o nosso mundo, do sol e da lua refletindo a luz do sol. Também a luz dos nossos olhos, dons de Deus para nós e para todo o mundo. E a luz de Deus é aquela de que Jesus mesmo falou mais de uma vez. Aliás, este trecho do Evangelho, se nós voltarmos um pouco no capítulo 8, veremos que Jesus disse às pessoas que ali estavam, e dentre elas líderes religiosos, o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
E neste diálogo, neste sermão, esta mensagem de Jesus, que teve continuidade no final, muitos judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, e ele se retirou de perto deles. Eram cegos, enxergavam com os olhos naturais, mas eram cegos à verdade de Deus, à realidade de Deus e à graça de Deus que estava ali para salvá-los. E muitas vezes os homens, nós não enxergamos, nós não vemos Deus, nós não vemos a ação de Deus. Os próprios discípulos de Jesus, como nós lemos hoje, sofriam de um certo tipo de cegueira, porque eles perguntaram a Jesus diante de um cego de nascimento: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? Era a mentalidade da época. Deus castigava não só o pecador, mas às vezes castigava o filho por causa dos pecados do pai. Nós não dizemos que Deus não haja e que Deus não tenha toda a autoridade até para castigar e para punir, como nós vemos às vezes. Mas crer que Deus faz com que alguém nasça cego porque os seus pais eram pecadores, é tirar de Deus a bondade de Pai, a bondade que nós conhecemos nele. E Jesus explicou a eles que não se deveria perguntar por quê. Por que ele nasceu cego? Por culpa de quem? Mas, naquele caso específico, para quê? E Jesus diz: para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós nem sempre temos respostas a tudo, e nem sempre devemos perguntar por tudo, mas procurar em tudo um desígnio divino, alguma forma de podermos glorificar a Deus até com as nossas deficiências, com as nossas imperfeições. Como, por exemplo, enfrentamos uma enfermidade. O que eu faço diante de uma enfermidade? Vou reclamar de Deus? Há quem questione que Deus é esse, ele não é bondoso, ele não é pai, ele permite o mal, pessoas que nascem com deficiências, crianças sofrendo. Mas nós devemos entender que Deus criou o homem de forma perfeita, criou o mundo de forma perfeita e deu liberdade ao homem para de tudo usar para o seu bem e do seu próximo. Mas o homem muitas vezes destrói a si mesmo, destrói o próximo e destrói os bens que Deus deu a todo o mundo para que todos pudessem se aproveitar deles. Se nós realmente fizéssemos a vontade de Deus, se o mundo fosse um mundo que se preocupasse com a vontade de Deus e em servi-lo, nós não precisaríamos de territórios e de guerras por territórios. Um grande mal já estaria evitado. Mas, infelizmente, como disse o próprio Jesus certa vez aos fariseus, pela dureza dos vossos corações e pela dureza do coração do homem, sobrevém por ele mesmo, não por Deus, certos males. E Deus é justo, como o próprio Jesus disse, ele faz nascer o sol e cair a chuva sobre bons e maus igualmente. O que difere é a atitude de cada um que crê realmente em Deus ou não. E aquela era a cegueira daqueles homens que não viam a luz de Deus. Primeiro, eles eram cegos às necessidades do próximo, porque aquele homem era um cego de nascença e mendigava. Eles nunca se preocuparam em socorrê-lo, em prover um meio para que ele pudesse ter a sua subsistência e, sendo cego, não precisasse mendigar. Eles tinham essa cegueira diante do próximo necessitado, das necessidades do outro. Mas, quando ocorre um milagre, eles mostram que mais que cegos às necessidades dos outros, cego ao seu próximo,
Eles eram cegos diante de Deus, porque ali estava um homem cego de nascença e ocorre um milagre extraordinário. Um cego de nascença passa a enxergar. Imaginem se isso acontecesse no nosso meio. Que extraordinário, que razão para darmos glória a Deus incessantemente. Mas o que fizeram os líderes religiosos daquela época? Simplesmente disseram ao cego: este homem não pode ser de Deus porque cura no sábado. A cegueira era tão grande que guardar o dia consagrado a Deus, da maneira como eles entendiam, era mais importante do que restaurar a visão de um cego de nascença. Não pode haver cegueira maior que essa. E o homem foi objeto de um verdadeiro inquérito. Foi interrogado. E até seus pais se recusaram a dizer a verdade por medo das autoridades judaicas para não serem expulsos da sinagoga e não sofrerem perseguição. E muitos se fazem cegos a Deus, à graça de Jesus Cristo, por medo dos outros também, por vergonha às vezes. O silêncio dos bons, a conivência dos bons, faz muitas vezes com que o mal triunfe. E nós às vezes também somos cegos a Deus e a sua ação nesse sentido. No final, verdadeiramente quem recebeu a visão foi o cego. E recebeu não só a visão física de passar a enxergar um milagre extraordinário, mas a visão de reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Cristo, como aconteceu no final, quando Jesus pergunta a ele: crês no Filho do Homem? E ele simplesmente pergunta, obviamente, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus diz: tu estás vendo, é aquele que fala contigo. E aquele homem, enxergando espiritualmente, fez a sua profissão de fé: creio, Senhor, e se prostrou diante de Jesus, atitude de servo, atitude de adoração. Enquanto ele passou a enxergar com os olhos materiais e com os olhos da fé, os outros continuaram cegos. E o Evangelho de São João, o mesmo Evangelho que nós lemos hoje, nos fala da vinda de Jesus ao mundo e diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal prefere as trevas. Quem vive de forma errada prefere as trevas. Se pudesse, se esconderia de Deus, e finge que pode, na verdade, se esconder de Deus. São cegos, e ao final pagarão, não porque Deus os castigará, mas pagarão pela sua própria cegueira, porque não viram, não veem Deus e se recusam a receber a sua graça, o seu amor, e de serem salvos por Ele, por tudo aquilo que Jesus fez por nós. E a lição final é que Jesus, com o seu ministério, com a sua paixão, com a sua morte e principalmente com a sua ressurreição, não só deu luz aos homens e ao mundo, mas recriou o homem. Como Deus criou o homem na linguagem do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, da terra. E o que Jesus fez para curar aquele homem? Cuspiu no chão, usou a terra, fez lama, aplicou nos olhos do homem, ele foi se lavar num tanque e voltou vendo, para mostrar que Jesus é o Criador e ele estava ali recriando a humanidade, ao menos aqueles que acreditaram nele. Que nós então possamos ter sempre os olhos do Espírito, da fé, abertos para vermos Deus, o reconhecermos a sua ação e pedirmos que Ele esteja sempre em nossas vidas como luz para o nosso caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.